Desde o início da pandemia da Covid-19, os petroleiros vêm sofrendo com surtos da doença em seu local de trabalho. O número de trabalhadores contaminados aumenta cada vez mais. Diversas denúncias começaram a aparecer sobre o negligenciamento das indústrias de petróleo e gás com seus trabalhadores, que relatavam um descaso tanto nas plataformas quanto nos embarques, como falta de EPIs, falta de orientação sobre a doença, jornada de trabalho e até mesmo casos de suicídio relacionados ao isolamento de grandes períodos. 2 anos se passaram e os relatos não param de chegar. Essa semana, a Federação Única dos Petroleiros, a AFUP, mais uma vez delatou a empresa Petrobras pelo grande número de infectados nas suas plataformas e a ausência de apoio para os trabalhadores. O diretor da AFUP, Antônio Raimundo Teles dos Santos, em entrevista para o Informe ENSP, salientou que a pandemia foi um momento de apreensões para o mundo inteiro, principalmente no ambiente de trabalho, chamando atenção para o sofrimento causado pelas empresas nos trabalhadores petrolíferos, principalmente na atual fase da pandemia, com esse vírus mais transmissível. Esse avanço da pandemia, da Covid-19, até em decorrência dessa variante Ômicron, ela trouxe um novo aspecto para isso, tá? A velocidade de contágio, essas coisas que as ações implementadas anteriormente se mostraram ineficazes. Mas a nossa indignação hoje, da Federação Única dos Petroleiros, é que a condição hoje, principalmente no que a Petrobras estabelece para os trabalhadores, é o sofrimento. A Petrobras não poderia, de forma alguma, acrescentar sofrimento aos trabalhadores diante desse novo panorama que a Covid impõe. É o sofrimento pela incerteza de não poder desembarcar, é o sofrimento por não visualizar, assim, um prazo de sua escala. As pessoas sobem e não sabem se poderão descer no seu prazo estabelecido. São as informações que são desencontradas. Isso vem trazendo um sofrimento emocional muito grande para as pessoas. As denúncias que nós recebemos, elas sempre vêm recheadas de sofrimento. Sofrimento. E no ambiente de trabalho, que é extremamente perigoso, é complexo, que trata-se do trabalho no regime, no setor de óleo e gás, principalmente no setor offshore, além das inseguranças, além das incertezas, a Petrobras não poderia proporcionar sofrimento para os trabalhadores. E daí vai a nossa indignação em relação a essa ineficiência que a Petrobras vem demonstrando em minimizar esse sofrimento para os trabalhadores no ambiente de trabalho atual, diante desse quadro de pandemia que se estabelece. Os surtos nas plataformas têm acontecido de uma forma frequente. Uma queixa dos representantes dos petroleiros contra a empresa é a questão do descaso com os testes dos trabalhadores. É o que explica o diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, Marcelo Silva de Lima. Segundo ele, a Petrobras, por questões de economia, não testa os seus funcionários na hora do embarque, desembarque e nem a bordo das embarcações. Essa questão do teste no embarque lá, porque quando o pessoal chega para embarcar, eles vão para o hotel, ficam 2 dias no hotel, mas se eles acabaram adquirindo o vírus na viagem, até a incubação não vai sair no teste, né? Então, dos grandes motivos de ter surtos nas plataformas é que também não tem o teste a bordo lá, porque já tentaram fazer com mais tempo, só que o pessoal acaba ficando... tem toda a questão de custos que a Petrobras tem que pagar mais em hotel, enfim. Toda essa estrutura que a Petrobras poderia estar fazendo, ela não fez, né? A gente já tem alertado para, inclusive agora no Carnaval, onde os hotéis, principalmente no Rio, enchem, né? Que ela já se antecipe, que prepare mais quartos para atender tanto quem esteja positivo, precisa descer, quanto quem por questão climática ou não, precise de mais vagas ali no hotel, né?
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, por meio do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o CEST, recebeu no ano de 2020 um pedido de ajuda para a orientação de diversos trabalhadores, dentre eles os petroleiros, por meio do Sindicato dos Trabalhadores ligados à Petrobras. O projeto do CEST, Rede de Informações e Comunicação sobre a Exposição ao SARS-CoV-2 em Trabalhadores e Trabalhadoras no Brasil, surgiu devido à crescente demanda dos trabalhadores por informações para orientar os planos de contingência e protocolos por local de trabalho e ramos produtivos, conhecendo, assim, as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores dos serviços essenciais. Uma das coordenadoras do projeto, a pesquisadora do CEST, Liliane Teixeira, salientou que as denúncias são antigas e que a rede tem criado formas para auxiliar esses trabalhadores. Desde o início da pandemia, a rede Covid Seu Trabalhador vem acompanhando os sindicatos ligados à Petrobras. E vamos dizer assim, esses surtos não são de agora, né? Desde 2020 ocorrem surtos em diversas plataformas, só que isso acho que foi menos divulgado, né? E o número de contaminados também era menor, né? Agora teve esse boom. Mas o que acontece? A Petrobras tem um protocolo que, na teoria, né, o texto é adequado, mas que na prática não funciona. Né? Por exemplo, o transporte dos trabalhadores, não estou nem falando de contaminados ou não, é para tanto os servidores da Petrobras como os terceirizados. Só que cada empresa age de uma forma. Então, na mesma aeronave você vai ter trabalhadores que seguiram um certo rigor, né, para embarcar e outros que não. Né? A testagem sempre foi um problema, né? Trabalhadores não têm teste suficiente, a forma que é conduzida sempre dá problema. Outra coisa que também dá muito problema, o tempo que eles acabam ficando embarcados, né? Isso foi se corrigindo ao longo do tempo, mas agora o que acontece? Tem casos de trabalhadores que são afastados por Covid, mas esse tempo de afastamento é tirado do período de folga desse trabalhador, né? O número de trabalhadores por cabine, né? Por camarote, então são 4 e eles deixam sempre 4 trabalhadores, né? Então também é uma forma da contaminação se alastrar pelas plataformas. E também, né, então tem trabalhadores que, né, você vê muitos relatos aí de que estão com Covid e que permanecem embarcados, não tem uma logística adequada para transporte desse trabalhador que está contaminado, e quando tem, ele vai contaminando vários outros trabalhadores que não tinham Covid, né? Na sexta-feira, dia 28 de janeiro, os trabalhadores do ramo petroquímico e instituições de ensino e pesquisa em saúde do trabalhador do Brasil publicaram uma nota de repúdio à Petrobras pela condição de trabalho durante o surto de Covid nas plataformas. A nota pode ser lida no Informe ENSP.